Como é que estão todos? Espero que todos bem. Iniciar como de praxe, agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade. Em nome do Ed, parabenizando ao GPISE pelo acolhimento espetacular, como sempre, né? E a organização impecável da Magnânima. Impressionante. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês. Eu vou compartilhar esse tema sobre intensificação sustentável. 25 minutos é só o que a gente pode falar, então a gente tem que fazer algumas escolhas. Eu tenho algumas escolhas de algumas mensagens para deixar para vocês hoje, dentro dessa trajetória que todo o nosso grupo na Aliança CIPA tem trabalhado no sentido tanto científico quanto prático das questões relacionadas a esse tema. Beleza. Vou começar ilustrando a questão, porque intensificação sustentável nos faz pensar sobre sustentabilidade. Quem pensa em sustentabilidade já pensa direto em ambiente, e isso parece já diretamente também contrário a toda atividade agrícola. Contando um breve resumo, parece isso, né? Então, para fazer um grande contexto, para começar com isso, nós estamos num mundo, né, onde existem aspectos de consequência da atividade humana, e aqui eu vou ilustrar com esse paper da Science aquilo que é considerado pela comunidade internacional as coisas hoje que estão mais complicadas. Tá? Então, aqui tem vários aspectos, né, de diversidade genética, de poluição, questões relacionadas à água, à atmosfera. Né? Então, o que hoje está acontecendo? Né? Poluição com nitrogênio e fósforo, isso é realidade. Tá? Nitrogênio, principalmente Europa, algumas regiões dos Estados Unidos. Fósforo, algumas regiões da Ásia, isso é fato. E é fato porque a gente tem utilizado muito desses nutrientes na agricultura e nós temos sido, muitas vezes, incapazes de ciclar esses nutrientes nos sistemas que a gente trabalha. Quando a gente perde essa mão, vamos chamar assim, e isso escapa ao nosso controle, isso vai para o ambiente e isso polui. Simples assim. Tá? Uma coisa que vocês ouvem menos falar, que é a questão da perda de diversidade, isso florística, animal, etc., que são questões também consideradas importantes, e, obviamente, o aquecimento global, que vocês ouvem mais frequentemente aí nas notícias. Então, esse é um panorama. O panorama global é uma preocupação com sustentabilidade. Essa é a intenção desse slide. E para falar disso, ou seja, agora tem muita gente na comunidade internacional e nacional preocupado como é que vai ser nos próximos anos. É muito comum ter um cenário de 2050 para isso. E eu vou, de novo, ilustrar o que tem se debatido, o que é a sustentabilidade, né, com esse relatório, que é um relatório que eu gosto muito de simplificar, né, em três grandes demandas que nós temos do ponto de vista da produção agrícola. Tem muita gente hoje debatendo como será, como deve ser, que transformações teremos que proceder nos modos, nos sistemas de produção agrícola. E, obviamente, não preciso dizer para vocês que o Brasil tem luz em cima, é foco em cima do que o Brasil vai fazer. Então, qual é a demanda? A demanda primeira, ilustrada, obviamente, né, pelo crescimento populacional, né, é um aumento sem precedentes de produção de alimento. Porque sem precedentes, você tem que aumentar em 50%, considerando a base de 2010 até 2050, aumentar em 50% a produção de alimentos, isso nunca estivemos sobre uma demanda dessa na história da humanidade. Então, não é, só isso já não é uma resposta simples. Vocês podem pensar, por exemplo, para quem produz carne, para quem produz soja, imagine, de repente, aumentar a produtividade em 50%. Para ter uma ideia. Né? Sendo que, na maior parte dos grãos, se você olha em escala global, se você olhar milho, olhar soja, olhar trigo,
Isso tudo, se você pegar as estatísticas dos últimos anos, na média, os aumentos são muito pequenos de produtividade. Tem pouco espaço para crescer nisso. E estamos sendo demandados com 56%. Então, o primeiro número, guardem isso, aumento de produção em 56%. Agora, nós temos que fazer isso se estivéssemos utilizando as mesmas formas de produção, nas mesmas produtividades e mesmas tecnologias que hoje existem. Tu pega isso, então vamos lá, vamos produzir 56% a mais com o que temos hoje. Nós precisaríamos de uma área de aproximadamente 600 milhões de hectares no mundo. Não preciso dizer para vocês que isso não está disponível. E além disso, né, agora nessa pauta toda, né, não é só mais produzir. Tem que produzir diminuindo o impacto ambiental por unidade de alimento produzido. Aqui está expresso em CO2 equivalentes, mas porque a bola da vez, carbono, amanhã será água, depois da manhã será outra coisa. Então, isso é um jogo complicado, aonde um grande player são os brasileiros. Então, está todo mundo olhando para nós. Tá? O que a gente vai fazer também? Né? Tem discussões internacionais que apontam que, dessa história toda, 1/3 é o Brasil que vai fazer. 1/3? Tem muita gente olhando para nós. Tem muita gente olhando para Rondonópolis, viu, Ed? Então vamos lá. Isso aqui não pensem, não tenho que ler nada, obviamente, é só para me lembrar de dizer o seguinte. Um dos grandes debates que tem sobre, então, qual é a trajetória, o que nós vamos fazer, quais são as vias possíveis, né? Isso aqui é uma ilustração desse debate que existe, e nesse debate deste paper aqui especificamente, que eu gosto porque ele é trabalhado dentro da FAO, por exemplo, que é o que seria a dicotomia, entre aspas, entre intensificação sustentável e agroecologia. E eu gosto desse paper porque ele conclui que só um ou só o outro não responde a isso. Os desafios são tão grandes que a gente precisa de situações que conciliem, né, todas essas vertentes num mix de ações, né, de técnicas, né, que possam responder a isso tudo. Porque só uma linha ou só outra, elas não respondem a esses desafios. E, de novo, não é para ver, mas, por exemplo, muito do que a gente faz na Aliança CIPA, na intensificação sustentável, é comum à agroecologia. Só que se você usar um organismo modificado geneticamente, isso já não pode chamar de agroecologia, dentro do panorama geral. Mas o resto tudo é agroecologia. Quando você aproveita, né, os recursos naturais, quando você conserva o solo, etc. No caso da intensificação sustentável, é a mesma coisa. Eu não vou entrar dentro desse debate, porque não é a razão, eu só quero ilustrar isso, para dizer para vocês que o caminho futuro está sendo pensado, né, com um mix dessas coisas. E os sistemas integrados, que vocês não podem ver, tanto apontados na agroecologia, quanto apontados na intensificação sustentável, é um pilar comum a essas duas coisas. Então, podem falar mal de muita coisa que se faz em produção de alimentos. Agora, de integração, ninguém está falando. De nenhuma vertente. Esse é um recado importante. Então, vamos lá. O que é essa intensificação sustentável? A natureza te dá luz, te dá o solo. Você tem que potencializar isso dentro de um cenário privado comercial. É isso. Simples assim. Em outras palavras, sustentabilidade ganhando dinheiro. Para isso tem que ter estratégia, tem que ter técnica, né? E eu vou trazer
Depois exemplos, tá? Prático. Por enquanto, vamos fazer esse sobrevoo, certo? E uma coisa importante de considerar, que é uma nova linha que está muito falada aí, são as soluções baseadas na natureza. E, de novo, a integração ela se enquadra nisso de uma forma espetacular. Porque a integração nada mais é do que ciclagem de nutrientes como pilar, nada mais é do que ter herbívoro, que no caso é gado, nada mais é do que ter árvore, nada mais é do que ter soja, do que ter rotações soja, milho, algodão, que é planta, né? Nada mais é do que uma certa mimetização da natureza, porque tem todos esses elementos. A integração se ajusta muito a todas essas coisas. No caso que nós temos usado o pastoreio rotatino, nada mais é do que solução inspirada na natureza. Você tem o comportamento ingestivo, você observa o que os animais fazem, eles te ensinam o que tem que fazer, e você aplica isso em ambiente comercial. Essas coisas é que hoje facilitam a gente a justificar os sistemas de produção. Sistemas de produção de monocultivo altamente intensificados, com muito uso de insumos, vão ter se é só isso, né, vão ter cada vez mais dificuldades de se justificar. Se é só isso. Esse caminho só do insumo, isso está ficando para trás. Tem que ter novas coisas. Essas novas coisas a gente tem falado sobre sistemas integrados como uma reconexão. A gente tem simplificado muitos sistemas de produção, muito simplificados. Muito pacote tecnológico que, na verdade, a gente fala, parece que a rota, assim, como se fosse um troço top, e, na verdade, é uma simplificação bárbara da produção de alimentos. Coloca isso, coloca aquilo, planta aquilo lá, faz uma coisinha simples. São simplificados os nossos sistemas. A natureza não é assim. Os ambientes não são assim. Quando a gente fala de rotações, por exemplo, de cultivos, a gente está falando que tem que ser complexo. Tem que ser mais diverso. Tem que reconectar a agricultura com a pecuária, porque a agricultura, na sua origem, tem pecuária, tem plantas diversas, tem essas rotações, tem solo bom, ciclando nutrientes. Então, vou botar número nisso. Então, agora são 2 exemplos, botando números. Rápido. Esse é um sistema típico. Eu vou pedir para que vocês olhem somente esse sistema aqui e esse do meio. Esse é um típico que eu acabei de dizer. Arroz no Rio Grande do Sul. Arroz irrigado, top tecnológico. Altamente intensivo, monocultivo. Ele produz, na média de 6 anos, nesse experimento que a gente está controlando, 547 quilos transformados em alimento para a população. Unidade, proteína digestível para consumo humano. Esse sistema aqui são sistemas integrados. Intensificação sustentável. Passa a rodar arroz com soja e entre as rotações de arroz com soja, gado. No mesmo hectare. Então, eu vou responder daquelas 3 coisas que estão sendo demandadas, que é produzir mais, produzir com menos área e produzir com menos impacto ambiental, eu vou responder 2 dessas questões com esse exemplo. E nesse exemplo vocês podem ver que o mesmo hectare produz 66% a mais de alimento para a população humana no mesmo hectare, mudando o sistema que antes operava, né, altamente especializado para um sistema integrado, onde aqui o gado, a soja e o arroz são transformados em todos numa mesma unidade. Quem pode fazer isso no mundo? Muito pouca gente. Tem neve, tem deserto, tem falta de água, tem tudo. Quem é que pode fazer isso no mesmo hectare? Essa, como alguns dizem, agricultura sem parar. Mas é uma agricultura sem parar que não é só uma agricultura só de coisas de baixa diversidade. É com alta diversidade e com ciclagem. E o gado é importante porque ele muda o negócio. Não é uma rotação só de planta.
É o gado interferindo, entre aspas, ali, e é ele que é responsável pela diversidade no solo, que não está colocado aqui, por essas ciclagens e tudo mais. Então, primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu vou usar de um experimento de longo prazo, que nós temos lá no sul, que aqui é uma rotação pecuária de corte e soja. Tá? Aqui começa em 2001, esses números, em 2001, e depois até 2020, 2021, ou seja, essa última seca ainda nós não colhemos ainda lá, e ainda não estão esses números aqui. Mas nessa perspectiva, o que vocês têm aqui em amarelo é o sistema, esse o sistema que é aquele sistema intensivo especializado. É só soja e cobertura vegetal, só, ano a ano. Expresso em sacos de soja. Tá? E em verde é o sistema que está integrado. Ele tem a soja e depois ele roda com pecuária. E o que se produz na pecuária de cada ano é transformado no preço de cada ano em equivalente saco de soja. E vocês têm, então, aqui o verde claro, que é soja, e o verde escuro, que é pecuária transformada em soja. Obviamente, vocês podem ver os déficits hídricos aqui, e o que importa para nós é a média de 20 anos. Na média de 20 anos, se você tem um sistema com pura soja, 49 sacos de soja. Se você tem um sistema que tem soja e pecuária, e pega a pecuária e transforma em soja, você está colhendo o equivalente a 75 sacos na média de 20 anos. Então, a primeira mensagem, né? De novo, produzir mais por hectare. Né? Eu imagino que quem produz soja que está aqui não deve imaginar muitas soluções para produzir, em média, 26 sacos a mais por hectare na média de 20 anos. Não deve ter muitas soluções tecnológicas para isso. E a outra coisa aqui, que agora vamos para a sustentabilidade. Porque tem ano aqui que nós colhemos 6 sacos. 6 sacos. Né? E aqui o 2021 para 2022 vai vir de novo. E na média, porque todo mundo fica assustado, né, com os problemas climáticos, mas na média isso é muito frequente, quando se olha nas estatísticas de longo prazo. Nesse caso aqui, é uma frustração a cada 3. Às vezes junta uma série de safras boas só para fazer o produtor esquecer que a ruim está chegando. Porque é assim, lamento dizer. Né? Como se proteger com isso? Sustentabilidade. Então, para falar sobre isso, nessas médias, né, eu tenho que falar de um conceito, passar rapidamente por um conceito que é sustentabilidade, traduzido na teoria ecológica, chama-se estabilidade de sistemas. E estabilidade de sistemas é um componente dado por resistência e resiliência, que são outros 2 conceitos que se traduzem na estabilidade do sistema. Então, brevemente, só para passar para o próximo, para eu poder comprovar para vocês o quanto os sistemas integrados são sustentáveis, é passar para dizer para vocês que aqui vocês têm médias, pode ser de qualquer coisa, saco de soja, por exemplo, certo? Aqui tem os desvios, quanto mais de média de 49 sacos, tu vai para 6 sacos, né? E isso chama-se resistência. Se ele só cai pouco ou cai muito, é a resistência do sistema a esses problemas climáticos. E a resiliência é, a partir desse ponto de problema, quanto tempo ele leva para voltar ao normal. Ok? Então, esse aqui é um sistema com baixa resistência e baixa resiliência. Aqui é um sistema com alta resistência e alta resiliência. Agora, vamos traduzir isso em números e botar, de novo, na mensagem que eu quero fazer. Aqui eu tenho média de 15 anos, publicado recentemente, numa revista científica. Eu quero que vocês olhem somente esse quadro aqui. Então, aqui, de novo, o UG é o sistema só soja. Tá? O G10, G20, G30 são intensidades de pastejo. E aqui eu quero que vocês vejam o que acontece quando o ano é ruim, na média dos anos ruins. E aqui vocês têm isso expresso em dólares por hectare e produção de alimento por hectare. Quando você só tem o sistema soja,
você ganha, nesses anos, $19 por hectare, na média de 15 anos, versus, nesses anos ruins, 139 quando você tem gado. Desculpa. Aqui a unidade é produção de alimento. Versus $500 quando você tem sistema integrado. Você produz 139 quilos, né, de proteína digestível, e aqui você produz o dobro. Na média de 15 anos, você fatura $446 por hectare, quando você só tem soja, e você com sistema integrado, em intensidades de pastejo adequadas, você fatura aproximadamente $1.000 por hectare na média de 15 anos. Nós usamos essas estatísticas, né, para um procedimento onde a gente calculou, então, a estabilidade, comprovando que os sistemas somente são estáveis quando eles estão integrados. Ok? Então, passamos a outra mensagem. Sistemas integrados igual a resiliência, resistência, estabilidade, sustentabilidade. Ganhando dinheiro. Porque não adianta a gente falar tudo só, né, e depois ir morar na mata. Não é isso. Ok? Para finalizar nos meus 5 minutos agora, então, eu vou mostrar isso na prática. O que é intensificação na prática? E vou usar um programa que nós temos lá no sul do Brasil, né, que hoje atinge mais de 2.000 propriedades rurais, para mostrar como é que a gente pode levar isso e isso acontecer na prática, todas essas teorias. E aí a gente tem uma parceria, né, muito interessante da Aliança CIPA. A Aliança CIPA vem e entrega o pacote tecnológico. E aí, só que alguém tem que pagar a conta. Aí quem paga a conta disso tudo é o SEBRAE, o SENAR e a federação. E com isso, a gente, mais os consultores que são capacitados dentro dessa filosofia, aí nós vamos para o campo. No caso do Rio Grande do Sul, por um arranjo local, tudo, agora eu vou passar para gado de leite. E um universo mais de pequenas propriedades. E vou usar os resultados de uma dissertação que foi defendida anteontem, de uma aluna minha, da Débora, tá? Que ela analisou essas regiões do estado que foram aplicadas, né, esse conceito de intensificação sustentável na prática, que chama-se PISA, né, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, em 114 propriedades analisadas. De novo, me perdoem aqui pelo tamanho, tá? Mas o que é importante dizer é que, aplicando, de novo, o blend, plantio direto, aplicando o blend, pastoreio rotatino, o blend é adubações, conservação de solo, bem-estar animal, propriedade, porque aí não é uma técnica, é a propriedade, é a visão holística, é a visão de drone da propriedade, de tudo. E a pequena propriedade, embora você tenha leite, você também tem umas que tem soja, tem outras que tem fumo, tem outras que tem erva mate, tem outras que tem avicultura, tem que tem suinocultura, tem de tudo. Então você não pode pensar só em manejo de pastagem, por exemplo. E aqui, com essas técnicas, por exemplo, de planejamento forrageiro, nós saímos de 318 dias de utilização do pasto, né? Reconfiguração da matriz forrageira, que isso é importantíssimo em pecuária de leite, né? 318 dias de pastejo por ano a 349. O projeto dura 4 anos. Quase fechando o ano todo com folha verde, uma vaca saindo do tambo, né, da ordenha, encontrando folha verde para comer o ano todo. Claro, estamos falando de uma situação de sul do Brasil, a lógica permanece aqui, em qualquer lugar do mundo. É na Nova Zelândia, onde quiser. Tá? Mas lá a gente tem mais ferramentas, porque tem pasto de verão e pasto de inverno. Então, o que é intensificação sustentável na prática para mim? Já estou terminando a minha apresentação. Né? É você passar por uma mesma unidade de insumo, produzir mais. 11% a mais de leite pelo mesmo quilo de ração. O que eu não estou colocando aqui, mas eu digo para vocês, essas rações, que normalmente são de 20% a 22% de proteína, pelo fato de usar o pastoreio rotatino, essas rações têm que vir a 14%, 12%, pelo consumo direto de lâminas.
Então, tem várias coisas que estão escondidinhas, eu não vou ter tempo de falar, mas aqui, intensificação sustentável significa produzir mais com a mesma unidade, né, de insumo, silagem, 28% a mais de leite pela mesma unidade de silagem no sistema. Isso é intensificação sustentável. Isso é intensificação sustentável acontecendo no campo, em propriedade. Não é discurso de sustentabilidade. Sustentabilidade ganha dinheiro. Na média, né, esse aqui foi um estudo especificamente de impacto econômico, né, variação em capital circulante, média das propriedades, 75%. Mas com técnicas que não significam endividamento. É processo. Esse é o exemplo de processo, de tecnologia de processo. Com grau de endividamento 0%. Né? E aumento de patrimônio líquido em 4 anos, 4%. Isso tem um impacto, não preciso dizer para vocês. Então, para finalizar, né, a gente... Bom, esse é um dos aspectos que a gente trabalha bastante, neste exemplo, né, que é a reconfiguração, né, o redesign, que a gente chama de toda a matriz forrageira. Aqui são os exemplos de produtores, né, falando, né, dos impactos das tecnologias, nesse caso aqui do pastoreio rotatino, né, com uma coisa que é fundamental na pequena propriedade, menor mão de obra. Eu comentei isso ontem numa apresentação aqui lá na universidade, né? Isso é um troço fundamental para a pequena propriedade. O uso do tempo, que normalmente é o casal, o impacto disso, de diminuir o uso do tempo, necessidade de tempo, de trabalho, carga de trabalho com tecnologia, isso é fundamental. Entre outras coisas. Eu ia contar umas histórias aqui, muito rapidamente, né, da dona Sônia, aqui, né, que por conta do projeto teve que aprender a fazer aplicação financeira. Nunca tinha feito aplicação financeira, nunca tinha sobrado, né? E aí começou a sobrar, e aí teve que aprender, né? Normalmente são as mulheres que fazem isso dos controles financeiros. Correto ou não? Muito bem. E aqui, né, esse pequeno produtor com 8 hectares, né, que toda hora recebe gente lá para arrendar a terra dele, né? E oferecendo lá 15 sacos de soja por hectare, 20 sacos, né? Ele fez o cálculo e produz 180, em leite o equivalente a 185 sacos de soja por hectare. E ele diz assim, bom, me paga isso que está arrendado. A média das propriedades PISA, nós fizemos agora, eu fiz um giro agora o ano passado, gira em torno de 120 sacos de soja a 170 sacos de soja por hectare equivalente leite. Né? Não vou falar nem de custo, né? Nem entrar por aí e risco, né? Para concluir, para mostrar, né, aquela coisa de fato quantificar isso, esse é um trabalho que a gente faz, tá, usando uma metodologia da FAO para medir a sustentabilidade dessas propriedades rurais. Tá? E essa sustentabilidade ela é medida na fazenda, no produtor, em 4 dimensões. Tá? A ambiental, que é a mais falada, né, das dimensões de sustentabilidade, a econômica, tá? A social, e a FAO usa uma outra dimensão que chama-se de governança. Nessas dimensões, né, você tem 21 parâmetros nessas 4 dimensões que são avaliadas, e dentro desses 21 parâmetros, isso se desdobra em 100 parâmetros totais, que avalia tudo dentro da propriedade. Aqui vocês têm as notas, né? Vermelho é ruim, verde é bom, de uma avaliação de 100 e poucos produtores. A gente publicou recentemente esses resultados. Nesse universo de produtores, um aumento de 79% na margem bruta desses produtores, com esses resultados em todas as dimensões de sustentabilidade. Tá? Então, é o ato final para dizer para vocês, existe número de economia, ganha mais dinheiro, tem sustentabilidade, é comprovado, está aí os números, certo? E responde isso tudo àquela demanda inicial de produzir mais, de não usar mais área e produzir com menos impactos ambientais. Era isso a mensagem? Muito obrigado, fico à disposição de vocês.